Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aproveitando esse tempo para agora fazer um pequeno estudo dos capítulos 4 e 5 do propósito em Oséias, por causa do simbolismo que tem nesses dois textos. Bom, eu estou com a Bíblia aqui embaixo e separei algumas coisas ali para eu acompanhar. Então, veja bem. Nesses dois textos, você vai perceber o profeta sendo usado por Deus para trabalhar fortemente a questão da corrupção de Israel. Nada diferente do que nós vivemos aí no mundo, não é? Principalmente no Brasil. Muito bem, então o profeta é um instrumento, é a boca de Deus para falar forte. Ele fala aqui de perjúrio, mentira, matar, furtar, adulterar, arrombar, homicídios, tá? E ele chega a dizer que a terra está de luto por causa dessas coisas, né? E ele continua dizendo, né, que o povo está destruído, né? Porque o povo alimenta o pecado, né? Então, seja, eu estou me fartando do pecado, eu estou agradando do pecado, eu estou comendo o pecado. Ele fala da maldade que está no coração das pessoas como um desejo ardente, quer dizer, as pessoas querendo ardentemente a maldade, né? Está aí no capítulo 4. Ele diz que até comerão, mas não se fartarão, entregues à sensualidade, né? Aos pecados da prostituição, da sensualidade. Nada diferente do que nós estamos vendo aí, não é? Nada diferente do que nós vemos, inclusive dentro de igrejas, né? Eu tenho falado esses dias que muitos sacerdotes, mas muitos, não é um nem dois, não, estão completamente envolvidos com pecados de sexualidade, de prostituição, de pornografia. Não é uma coisa que temos que esconder atrás do púlpito. Mas não é nenhum nem dois, não, são muitos, inclusive esses famosões aí, que aparecem na internet, que estão envolvidos em coisas muito complicadas. Nem vou falar da questão da maldade, de ficar arrancando dinheiro das ovelhas, né, de uma maneira completamente antibíblica. Nem vou dizer isso, porque isso aí está mais do que claro há muito tempo. E isso também é condenado aqui por Oséias na palavra de Deus. Então, queridos, Oséias fala contra os bebedores, né, sacerdotes que bebem em excesso, está aqui, né, que buscam entendimento em vinho, né? Quando o entendimento tem que vir do Espírito Santo. Paulo vai dizer uma coisa parecida quando diz: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala do espírito de enganação que está presente nos dias atuais. Fala de muitos que abandonaram Deus ou vivem uma vida dupla, quer dizer, Deus e o diabo, tá? Ele bate muito forte aqui em questões de idolatria, de ficar acendendo incenso para outros deuses. Tá tudo aí no 4. Ele fala de prostituição, fala dos governos que desonram a Deus, né? Nada diferente do que nós estamos vendo aqui no Brasil, principalmente em Brasília. Há setores em Brasília que é uma vergonha total. Ele repreende aqui sacerdotes e príncipes que você subentende como governadores, né, que governavam Israel. Ele bate pesado aí no capítulo 5, fala da soberba, né, do povo, fala da desonra, fala de agirem aleivosamente, fala que são filhos bastardos, né, fala da prostituição de novo, fala que Israel está contaminada pelo espírito da prostituição. Quantos ministérios estão contaminados com o espírito da prostituição vinda dos seus próprios líderes, né? Ele diz que castigará, de que ele conhece todas as coisas, e ele está dizendo que o próprio Deus é quem muda os marcos, como Zacarias disse lá no tempo que ficamos lá no propósito de Zacarias, que ele muda a medida, né? Ele mede as pessoas. Aqui ele também fala que ele está buscando um espírito quebrantado, né? Porque o castigo já está posto. Ele diz que Judá está enferma, essa enfermidade, uma enfermidade espiritual, não é uma enfermidade só somática. Ele também diz que há muita acusação falsa, fala aqui de que chagas abertas, tá?
E ele aí chega no versículo 14 dizendo: porque Efraim seria como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei todos os meus inimigos e não haverá quem os livre. Muito forte essa palavra aqui, inclusive, né? Ele diz que é preciso reconhecer os pecados, reconhecer as transgressões, reconhecer as iniquidades, para que a angústia passa. E ele diz: buscai o Senhor enquanto você pode. Então, uma palavra dura do profeta Oséias, é uma palavra duríssima, né? Estou aqui exatamente olhando a Bíblia, tá? Ele condena muito forte aquelas festas de lua nova, que são festas idólatras. Não seria nada diferente do nosso carnaval aqui, desse monte de festa idólatra que nós temos aqui na região, como a Oktoberfest, por exemplo, é uma delas, que é só cachaça, bebida, sexo e rock and roll. Claro, tem pessoas, né, famílias que vão ali, sem dúvida, mas assim, de uma maneira geral, é exatamente isso que acontece. Então, ele fala forte aqui, ele bate pesado no espírito da prostituição, tá? Ele fala pesado, mas ao mesmo tempo diz que o nosso Deus é ortodoxo, que ele vive para sempre e que ele está vendo todas as coisas. Então, o que Deus faz aqui? Ele instrui ao povo de Judá para não seguir os passos pecaminosos do reino do norte. É isso que ele está dizendo aqui, né? Israel. Então, ele está dizendo sobre Gilgal, tá no texto, que era um importante centro religioso no norte, conhecido nos tempos aí da profecia de Oséias, por suas práticas religiosas hipócritas e idólatras. E ele fala de Bet-Aven, que significa casa da iniquidade. Imagina, você ser chamado por Deus de Bet-Aven, casa da iniquidade. Para pensar, querido. Para pensar, querido. Então, assim, é uma referência sarcástica aí a Betel, importante centro religioso da época, cujo nome significava casa de Deus. Então, ele fala a Efraim, que era uma das maiores tribos de Israel daquele tempo, né? Eram 12 tribos, e é mencionada no versículo 17 e 19 do 4, representando o reino do norte, né? E o verbo aqui, usado pelo profeta, traduz a frustração e a resignação de Deus, demonstrando e sugerindo claramente que Israel estava rebelde e sem esperança, e que o vento do julgamento divino de Deus varreria os israelitas e os deixaria envergonhados pela idolatria. Então isso aqui é bastante forte também. Deus vai falar aqui contra os sacerdotes que não estavam honrando a ele. Ele chama eles de ímpios sacerdotes, nada diferente do que nós vemos hoje, está cheio disso por aí. Ele fala que eles gananciosamente, olha só, com ganância, presta bem atenção nisso, está em Oséias 4, 7 e 8, ele fala que os sacerdotes gananciosamente aceitavam toda a carne dos sacrifícios hipócritas e idólatras e vãos do povo, como se verifica na sentença que eles ajudavam a alimentar o pecado do povo de Deus. Presta bem atenção. Tá diferente de que nós vemos aí alguns sacerdotes, entre aspas, que tem por aí que só ficam atrás da ganância da carne? Presta atenção, né? Sacerdotes que ficam aí, principalmente na televisão, me dá 1.000, me dá 5.000, me dá 10.000, me dá isso, me dá aquilo. Tá diferente? Não, não tá diferente. Então vocês precisam, é um tempo agora de mergulho na palavra, para vocês terem discernimento de quem é quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, veja bem, ele fala, até no versículo 9 do 4, sobre os líderes do povo de Deus que deveriam ser exemplares e ensinar os justos e reais padrões de Deus, mas eles se encontravam numa decadência moral total e fazendo as mesmas coisas erradas que o povo fazia. Então, ele fala muito forte disso aqui, né? Fala dos sacerdotes rebeldes, respeitosos. E aí a gente vai para Oséias 5, né? Que é o nosso 5º dia de propósito, e você não vai ver muito diferente. Deus falando da arrogância de Israel, né? Dos comportamentos destrutivos de Judá, o reino do sul, que estava seguindo o mesmo exemplo moral de Israel, tá? A moral. Então, Deus está aqui exatamente dizendo que não está se agradando nada disso, né? Que ele iria tocar uma buzina para que o povo ouvisse
entendesse que eles estavam praticando coisas erradas, e aí ele fala lá no final que ele dispersaria o povo por causa da traição, que Deus disciplina, né? E a disciplina de Deus era para exatamente voltar Israel para a posição correta. E aí, lá no hebraico original, o verbo do capítulo 5, dos versículos 14 e 15, é exatamente que é um profundo desejo de Deus que eles se consertem, né? Porque Deus sempre diz, Deus ama primeiro, Deus sempre ama primeiro. E antes de dar castigo, de dar juízo, ele avisa. Por isso que ele levantou o profeta Oséias para avisar o povo da ira de Deus, do juízo de Deus, daquilo que viria, né? Que eles estavam rebeldes, que eles tinham prostituído, que eles estavam contaminados, que eles contaminaram a lei de Moisés, que eles estavam sendo adúlteros, né? Está lá no versículo 3 do capítulo 5, né? E essa questão do adultério, né, torna a pessoa espiritualmente impura. E aí, se você quiser conferir isso, Levítico 18, 20 e 24, e Números 5, 20, 27 e 28. Se você tiver dúvida, vá no outro texto e confira que adultério Deus abomina, né? Aí nós estamos cheios de pastores aí que ficam arranjando desculpa para poder adulterar e para se casar de novo. Nós também temos isso no meio do povo de Deus. Está virando uma coisa assim, não, mas é normal, eu não gostei da pessoa, eu largo, não tem uma razão bíblica, mas não tem problema não. A Bíblia, Deus não muda caráter. Eu sempre tenho avisado para as pessoas, Deus continua, o Deus de ontem é o Deus de hoje, tá? Não é porque a graça de Deus está aí, que a gente fica debaixo dessa graça, achando que a graça não existia lá atrás, ela nunca deixou de existir, e que Deus mudou. Não, ele não mudou, tá? Ele mantém a mesma coisa, os princípios, o caráter de Deus não muda, Deus é imutável. Isso, inclusive, é uma característica, é um atributo incomunicável de Deus. Nós não temos isso, mas Deus tem. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque Deus está nos chamando nesse tempo, por isso que ele, né, gerou esse caos, esse colapso, para você voltar a entender fundamentos da palavra. E fundamentos né, Deus repreende, Deus, né, ele chama você ao arrependimento, e ele diz que se você estiver condenado, ele te dá uma chance de você voltar e se acertar com ele. Então, é tempo disso, principalmente arrependimento. E arrependimento é renúncia. Ninguém arrepende sem renunciar, porque para eu me arrepender, eu preciso renunciar ao pecado. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu preciso dizer, isso aqui não serve mais para mim, eu não quero mais isso para minha vida, e eu seguir um outro caminho. Aí eu renuncio arrependido. Então, renúncia, arrependimento não é da boca para fora não, tem que ter atitude. Deus espera de nós uma atitude. Então, eu estou dando essa explicação para que você possa ser abençoado nesse tempo, né? Peguei esses 2 capítulos aí que são assim um pouco mais específicos contra sacerdote, contra o povo pecaminoso, para que você possa aprender de Deus e ter isso como bênção para a tua vida. Eu desejo que esse tempo de oração, esses 14 dias de propósito em Oséias, assim como fizemos em Zacarias e também em Ageu, sirva para Deus te redirecionar e colocar a palavra dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.